O Senhor tem me dado uma palavra no Brasil. El Señor me dio una palabra allá en Brasil E esses são como dias de Elias. y la palabra es que estos son como los días de Elías. Dias de justiça, Días de justicia, dia de juízo, días de juicio, dias de vivemos também o sobrenatural de días de Deus. vivir también lo sobrenatural de Dios. Vivemos daquilo que nós não, muitas vezes não vemos, Vivimos de aquello que nosotros no vemos algunas veces, mas que nós cremos que Deus pode fazer. pero que creemos que Dios sí puede hacer. E nessa manhã, En esta mañana, esta é uma igreja missionária, yo sé que esta es una iglesia misionera, uma igreja que tem enviado pastores. una iglesia que ha enviado pastores, E eu creio que uma provisão sobrenatural y yo creo que una provisión sobrenatural está sobre a vida de vocês. está sobre la vida de ustedes. A provisão nem sempre ela precisa ser o dinheiro. No necesita ser precisamente una provisión de dinero. Eu não sei o que Deus precisa prover na sua vida. Yo no sé lo que Dios necesita proveer en tu vida. Sim, talvez no seu matrimônio, A lo mejor puede ser su matrimonio, na sua família, en su familia, na sua vida en profissional. su vida profesional. Mas esse é um tempo Pero este es el tiempo que nós precisamos nos mover em fé, que necesitamos movernos en fe para que nós possamos viver para que o podamos sobrenatural. vivir lo sobrenatural. A igreja de Cristo precisa voltar. La iglesia de Cristo necesita Voltar. volver E aprender a viver no sobrenatural. y aprender a vivir en lo sobrenatural. A igreja nasce vivendo no sobrenatural. La iglesia nace viviendo en lo E ela sobrenatural precisa seguir vivendo no y ella sobrenatural. necesita seguir viviendo en lo sobrenatural. Quantos creem nisso? ¿Cuántos creen eso? Amém. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Yo quiero hablar sobre eso en esta mañana E nós vamos ler um texto de 2 Reis. y vamos a leer un texto en el libro de Segunda de Reyes, Capítulo 3. capítulo 3, desde el versículo 4 en adelante. Es un texto un poco amplio, pero es necesario para poder entender el contexto. No sé si lo van a colocar adelante, pero ustedes pueden buscar en sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 3, del versículo 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado a Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques.
Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Amén. Amém, amém. Eu acho tremendo a pergunta de Eliseu aqui. Yo encuentro tremenda la pregunta de Eliseo aquí. Por que veio me procurar? ¿Por qué me vinieron a buscar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Preguntó Eliseo al rey de Israel. Vá consultar os seus profetas Anda a idólatras. preguntarle a tus profetas idólatras. É tremenda a autoridade do profeta La de Deus, do tremenda homem autoridad del profeta. de Deus. Sim. Esse texto fala de 3 reis. Este texto habla de 3 reyes: Jorão de Israel, Joram de Israel, Josafá, rei de Judá, Josafat, rey de Judá, e o rei de Edom. y el rey de Edom. Eles estão, o texto diz que eles estão em marcha, eles estão numa missão Ellos están dentro de una misión contra um rei chamado Messa, contra un rey llamado Mesa, rei de Moabe. el rey de Moab. E se travava uma batalha Y estaba ahí trabándose una batalla por conta de que Messa se rebelou contra Jorão. porque Mesa se rebeló contra Joram. Jorão era filho de Acabe. Joram era hijo de Acab. Lembra de Acabe, aquele homem ¿Se mau? recuerdan de Acab, ese hombre malo? E essa guerra se dá porque Jorão não quis, após a morte de Acabe, pagar tributos. Y esto fue porque Joram no quería pagar tributos después de la muerte de Acab. De Acabe. E a história diz que depois de 7 dias de marcha, de Y dice caminhada, que después de 7 días de marcha, se instala uma tremenda crise. llega una tremenda crisis. Eles estavam no deserto, Ellos estaban en el desierto, sem água para os soldados, sin agua para los soldados, sem água para os animais. y también no tenían agua para los animales. A nossa vida não é diferente disso. Nuestra vida no es diferente de eso. Às vezes nós temos planos, A veces nosotros tenemos planes, nós tínhamos projetos de tenemos Deus, proyectos de Dios, começamos a caminhar, comenzamos a caminar, a andar, mas nós em algum momento passamos pelo deserto. pero algún momento tenemos que pasar por el desierto. Vivemos crise. Vivimos crisis. Nós nem imaginávamos que em 2019 nós teríamos a Ni Covid. pensábamos que en el 2019 íbamos a tener esa pandemia. E todo mundo parou. Y todo el mundo paró. Todos tinham planos, Todos tenían planes, todos tinham projetos todos tenían profissionais, proyectos profesionales, projetos ministeriais. proyectos ministeriales, E depois todo mundo voltou para casa. pero todo el mundo tuvo que volver a casa. No Brasil nós tínhamos terminado o Descende Brasil. Nosotros en Brasil acabábamos de terminar un proyecto misionero en Brasil, todo que se llamaba y se llama DECEN. Recién había terminado Um projeto de envio. un proyecto de envío. E quando uma multidão de pessoas Y un montón de personas foram ministradas fueron para serem enviadas, ministradas para ser enviadas, foram enviadas para suas casas. pero fueron enviadas para sus casas. Esses são os processos de Deus. Esos son los procesos de Dios. E às vezes nós vamos passar por eles. Y a veces vamos a pasar por esos procesos. E aquele povo, aqueles reis estavam vivendo isso. Y esos reyes estaban viviendo eso. Era tempo de crise, de Era tiempo de angústia, crisis, de angustia, tempo de deserto, tempo tiempo de de sequidão, desierto, sequidão. tiempo de sequedad. Nesse momento, todo projeto de conquista En ese momento, todo proyecto, cualquier proyecto de conquista que ellos tenían, se tornou inviável. se tornó inviable. E muitas vezes é assim, nós temos projetos e na caminhada eles se tornam inviáveis. Y a veces para nosotros es así, tenemos proyectos, pero en el camino se tornan inviables. Mas aí nós olhamos para Deus Pero ahí entonces nosotros miramos para Dios. e nós entendemos que é dele que vem o nosso socorro. Y ahí Amém? entendemos que es de Él que viene nuestro socorro. E aqueles homens, quando viram que não tinha saída, Y esos hombres, cuando vieron que no tenía salida alguna,
Eles precisavam de uma resposta Ellos de Deus. necesitaban de una respuesta de Dios. E a Bíblia diz que eles chamaram então pelo profeta Eliseu. Entonces la Biblia dice que ellos llamaron al profeta Eliseo. E aí começa um novo processo na vida Y deles. entonces ahí comienza un nuevo proceso en la vida de ellos. Eliseu vem e traz direcionamento. Eliseo viene y trae una dirección. E dentro desse texto eu quero te entregar 3 chaves Y espirituais. dentro de ese essa manhã. texto yo quiero entregarte 3 llaves espirituales. Amém? Amén. Vamos juntos? Vamos juntos. A primeira La primera, é Deus quer restaurar a palavra profética. Dios quiere restaurar la palabra profética. Amém? Sabe o que Deus quer? ¿Sabe lo que Dios quiere? Encher os céus de palavras, encher a terra, encher os céus de palavras proféticas. Llenar la tierra y los cielos de palabra profética. O inimigo sempre vai tentar roubar, El paralisar enemigo siempre va a querer parar, robar a nossa palavra profética. nuestra palabra profética. As nossas palavras, Nuestras palabras, elas podem construir ellas pueden construir ou elas podem destruir. o pueden destruir. Você sabia que palavras são ondas sonoras? Usted sabe que las palabras son ondas sonoras. E isso é física. Eso es física. E elas se propagam no universo Y esas palabras se propagan en el de universo forma infinita. de forma infinita. Então tudo aquilo que sair da sua boca, Entonces todo lo que sale de tu boca, ela continua se propagando. ella continúa propagándose. E Deus pode usar disso a favor da sua vida. Y Dios puede usar eso a tu favor. Mas o diabo pode usar isso contra a tua vida. Pero también el diablo puede usarlo contra de tu vida. Então as nossas palavras, elas podem Entonces construir nuestras palabras pueden construir ou destruir o reinos. destruir reinos. Em tempos de crise, de En angústia, tiempos de crisis, de angustia, eu quero desafiar a sua vida yo quiero desafiar tu vida a ser ousado a que seas osado, e liberar palavras de vida, liberar palabras de vida, palavras de realizações. palabras de realizaciones. O versículo 17, El versículo 17, texto que nós lemos, en el texto que leímos, lemos que os nossos olhos, leímos que nuestros ojos, ou melhor, mesmo que os nossos olhos en realidad, aunque nuestros ojos deem pistas, den pistas, deem dicas, né? Ajá. De que alguma coisa vai acontecer. den pistas de que alguna cosa va a pasar, Deus diz Dios que dice a provisão virá. que la provisión E ela vendrá virá de maneira sobrenatural. y vendrá amém? de manera sobrenatural, amén. Então nunca se intimide Entonces no te intimides nunca pelas impressões da alma, por las impresiones de tu alma, pelos sentimentos de medo, de los sentimientos de por miedo, aquilo que tenta nos paralisar. de todo aquello que intenta Se paralizarnos. você tem uma palavra de Deus, Si tú tienes una palabra de Dios, se você tem recebido um envio do Senhor, si tú tienes recibido un envío del Señor, então vá, entonces anda, porque a provisão de Deus virá sobre a porque tua la vida. provisión de Dios vendrá sobre tu vida, amén. Amém? Deus nos encherá de provisão. Dios nos llenará de provisión. Olha para os profetas. Mira a los profetas. Eu admiro Elias e Eliseu, Yo admiro a Elías y Eliseo, porque eles possuíam uma tremenda autoridade. porque ellos tenían una tremenda autoridad. E eles diziam, vai acontecer. E Ellos acontecia. decían, va a pasar, y pasaba. Vai parar de chover. Va a parar de llover, E parava y de chover. paraba de llover. Agora volta a chover. Ahora que vuelva a llover, E voltava a chover. y empezaba a llover de nuevo. E quando não tinham comida, Cuando no tenían alimento, a provisão vinha sobre eles. venía sobre ellos. Vai ser um posicionamento de fé. Pero es un posicionamiento, una posición de fe. Existia uma palavra que saía da sua boca. Existía una palabra que salía de su boca. E não era uma palavra de medo, No era una palabra de miedo, mas era uma palavra de fé. era una palabra de Era fe. era uma palavra profética. Era una palabra A profética. igreja de hoje La iglesia de hoy precisa aprender, necesita ou aprender, melhor, voltar a en viver realidad reaprender, volver a aprender tempos que nós nos movimentamos de los tiempos que nosotros nos movemos debaixo de uma palavra. debajo de una palabra. Então eu quero dizer para você, Entonces quiero decirte, se Deus te enviou, si Dios envió, Ele vai cuidar de todas as coisas. Él va a cuidar de todas las cosas. Apóstolo, se Deus tem trazido no seu coração Apóstol, si Dios ha traído en tu corazón projetos de abrir outras igrejas, proyectos de abrir otras iglesias, Deus trará a provisão. Dios de maneira traerá la provisión amém? sobrenatural. Amén. Sobrenatural, amém? Você crê nisso? ¿Usted cree en eso? Amém?
A segunda chave espiritual. La segunda llave espiritual. Nós precisamos restaurar os atos proféticos. Necesitamos restaurar los actos Se nós proféticos. temos uma palavra profética, Si tenemos una palabra profética, nós precisamos ter atitudes proféticas. necesitamos tener actitudes proféticas. Toda profecia ela requer uma atitude compatível. Toda profecía necesita de una actitud profética. Ou seja, se nós recebemos, Si nosotros recibimos uma palavra, una palabra, nós nos movimentamos. nos por aquela movemos palavra. en esa palabra. Nós não recebemos uma palavra e ficamos assim. Nosotros no es que recibimos una palabra y nos quedamos así Nós nomás. precisamos ter uma movimentação. Necesitamos movernos. Nem sempre nós teremos todos os recursos, A lo mejor ni siempre vamos a tener todos los recursos, mas nós servimos um Deus que vai prover. pero todos os tenemos un recursos. Dios que va a proveer todos los recursos. Então não basta liberar uma palavra profética, Entonces no basta liberar una palabra mas profética, nós precisamos ter atitudes proféticas. necesitamos tener también actitudes E o que proféticas. são atitudes ¿Y qué son proféticas? las actitudes proféticas? São mensagens liberadas Son mensajes liberadas no plano físico, en un plano físico com projeção para um plano espiritual. para proyectar un plan espiritual. Ou seja, aquilo que nós estabelecemos aqui O sea, aquello que nosotros establecemos aquí no mundo espiritual En- está sendo gerado. también está siendo generado en el mundo espiritual. Amém? Amén. Então são atos de fé Entonces son actos de fe que apoiam as palavras proféticas. que apoyan las liberadas. palabras proféticas liberadas. No texto que nós lemos, En el texto que acabamos de leer. o abrir das covas, o abrir das covas, dos Ah, poços. abrir los pozos, los estanques. Sim, foi um ato profético. Fue un liberado. acto profético. Eles receberam a palavra do profeta. Ellos recibieron la palabra del Deus profeta. traria água onde não existia Dios água. traía agua donde no existía Mas agua. eles precisavam se movimentar. Pero para ellos isso. necesitaban moverse para que Eles eso aconteciera. precisavam ter atitudes proféticas. Ellos necesitaban tener actitudes E a proféticas. provisão viria. Y la provisión vendría. Vamos lembrar alguns exemplos. Vamos aqui. a recordarnos de algunos ejemplos. Você lembra da Páscoa? Ustedes se acuerdan de la Da Pascua, saída do povo de Israel. la do salida Egito? del pueblo de Israel desde Egipto. Ali o Senhor fere com morte os primogênitos. Ahí el Señor mata a los primogénitos. Mas havia uma ordem para que o sangue do cordeiro fosse aspergido. Pero había una orden de que la sangre del cordero tenía que ser aspercida o esparcida. Eso. Nos umbrais de portas e En los janelas. umbrales de las puertas y de las ventanas. E quando o anjo da morte passaria, Y cuando el ángel de la muerte tenía que pasar, eles não seriam tocados. ellos no iban a ser tocados. Atitudes proféticas. Eles, Actitudes eles proféticas. receberam uma palavra. Ellos e eles recibieron una fizeram palabra aquilo. y ellos hicieron lo que la orden decía. E Deus preservou o seu povo. Y Dios preservó su pueblo. Lembra da fita vermelha na casa de Raabe? ¿Se acuerda del lazo rojo en la casa de Rahab? Raabe era uma prostituta cananeia. Rahab era una prostituta cananea. Mas ela foi livre de uma destruição e de morte junto com a sua família. Pero ella y su familia fueron libres de una Quando a muerte cidade de Jericó foi destruída, cuando la ciudad de Jericó fue ela destruida. obedece uma orientação. Disculpa. Ela obedece uma orientação. Ella obedece una orden, una orientación E coloca uma fita vermelha. y coloca un lazo rojo. E ela e a sua família foram livres da morte. Y ella y su familia fueron libres de la muerte. Você lembra de quantas ações e milagres Moisés fez? ¿Se acuerda de todas las acciones que Moisés hizo? E ele tinha uma vara na mão em algumas delas. Y él tenía una vara en la mano en algunas de ellas. Ele precisava da vara para fazer isso. Él necesitaba de la vara para hacer eso. Ele liberava uma palavra. Él liberaba una Mas palabra, ele tinha atitudes pero él proféticas. también tenía actitudes proféticas. Você lembra de Jesus quando cura o cego? ¿Se acuerda cuando Jesús sanó a un ciego? E ele gospe e faz Y o él barro escupe ahí en la tierra y hace un lodo e passa nos olhos y daquele ese barrito cego. lo pasa en los ojos del Jesus ciego. precisava disso para curar o cego? ¿Jesús necesitaba No de eso necesitaba. para sanar al ciego? No lo necesitava. Mas talvez aquilo fosse uma maneira daquele cego crer. Pero tal vez esa fue la manera para que el ciego creyese. Sim? Então, essas são atitudes proféticas. Entonces, são atos esas son proféticos. actitudes, actos proféticos. São posicionamentos que nós fazemos aqui. Son posicionamientos que nosotros hacemos aquí.
Às vezes nós precisamos sair dos padrões. Hay veces en que vamos a necesitar salir de los padrones. Nós como igreja temos medo de sermos ousados muitas Pero vezes. nosotros como iglesia muchas veces tenemos miedo de ser osados. Mas se você tem uma palavra de Deus, Pero si tú tienes una palabra de Dios, se você tem uma palavra si profética, tú tienes una palabra se profética, movimente porque Deus vai muévete, fazer. porque Dios lo va a hacer. Amém? A igreja precisa voltar a viver essas La ações iglesia sobrenaturais. necesita volver a vivir esas acciones sobrenaturales. No Brasil, na nossa igreja, nós fazemos algo algumas vezes. Nosotros en nuestra iglesia, allá en Brasil, a veces hacemos algunas cosas. Nós não fazemos isso como um ritual. No hacemos eso como rituales. Mas quando eu sinto o meu coração queimando para Pero cuando fazer yo isso, siento mi corazón quemando, nós tomamos alguns posicionamentos proféticos. a veces tomamos posicionamientos E proféticos. nós fazemos algo que nós chamamos de corredor dos milagres. Nosotros hacemos algo que se llama el corredor de los milagros. Não é o corredor que faz os milagres, No es el corredor que hace los milagros, mas é a palavra que está sendo liberada. pero es la que palabra hace que está esses siendo milagres. liberada en ese momento. Mas nós nos posicionamos, pastores, Pero nosotros los líderes, pastores y los líderes nos posicionamos, como um corredor, hacemos un corredor e as pessoas passam e nós y las oramos. personas pasan y mientras pasan nosotros oramos por ellos. E há muitos anos nós fazemos isso. Y hace muchos años que nosotros hacemos eso. Eu já vi muitos milagres Yo ya vi acontecer. muchos milagros acontecer ahí. Pessoas serem curadas Personas siendo instantaneamente. sanadas cuando pasan por el corredor. Pessoas que foram livres das drogas. Personas que fueron libres de las drogas. Pessoas que passaram pelo corredor e lançaram drogas que estavam com Personas elas. que pasaban por el corredor y tiraban la droga ahí en el medio del corredor. Cigarros também. Cigarros también. E foram livres. Y fueron libres. Mas não foi o corredor que fez Pero no isso. fue el corredor que lo O hizo. corredor foi uma atitude, El corredor posicionamento fue una actitud, un acto, un posicionamiento. diante de uma palavra que nós recebemos. Delante de una palabra que nosotros teníamos recibido. Então entenda isso, se você tem uma palavra do Senhor, se movimente Entonces, nessa si tú palavra. entiendes, si tienes una palabra, muévete en esa palabra. Se essa igreja tem uma palavra do Senhor, Si esta iglesia tiene una palabra Você del precisa Señor, se movimentar de usted acuerdo com essa necesita moverse de acuerdo a esa palabra. Deus vai fazer, Y amém? Dios lo hará. Amém? Talvez muitos de vocês querem ser missionários, A lo mejor muchos de ustedes quieren ser misioneros, mas às vezes tem medo. pero a veces tienen miedo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deja de decirte una cosa. Deus não vai te dar primeiro a provisão para depois te enviar. Dios no te va a dar primero la provisión y después te va a enviar. Deus vai te enviar para te dar a provisão. Dios te va a enviar para darte la provisión. Amém? Amén. Amém? E voltando ao nosso texto, Volviendo a nuestro texto. antes das águas virem, Antes de que las aguas desciendan, eles precisavam demonstrar ellos necesitaban demostrar que eles criam naquilo, que ellos creían en eso. que eles acreditavam que as águas chegariam. Que ellos creerían que esas aguas sí iban a llegar. Então, além de liberar a palavra profética nos céus do deserto, Además de liberar esa palabra profética sobre os céus que estavam sobre o deserto, sobre los cielos que estaban sobre el desierto, eles precisavam ter atitudes proféticas compatíveis com aquilo. ellos necesitaban tener actitudes proféticas compatibles con eso. Não só libere palavras de vida sobre você, No solamente libera palabras de vida sobre ti, sobre a sua casa, sobre tu casa, sobre a sua família, sobre tu familia, sobre o seu trabalho, sobre su trabajo, sobre o seu ministério, sobre tu ministerio. mas haja conforme a profecia que foi liberada. En realidad tienes que actuar como que si la profecía ya fue liberada. Se movimente dessa maneira. Muévete de esa manera. Mostre que a palavra profética ela tem um selo, Muestra que esa palabra profética tiene un sello, tem uma autoridade. tiene una autoridad. Então não diga que só que você ama, mas ame de fato. No digas solamente, por ejemplo, que amas, sino que actúa como que si amas realmente. Não diga somente que você perdoa, mas perdoe de No digas verdade. solamente que perdona, sino que perdona en realidad. São atitudes. Son las actitudes. Então vamos entender, nós temos uma palavra profética. Entonces Amém? tenemos una palabra profética. Você tem uma palavra de Deus na tua vida? ¿Tú tienes una palabra de Dios en tu vida? Sim ou não? ¿Sí o no? Sim, amém. Então, e nós temos posicionamentos proféticos. Tenemos posicionamientos Quantos proféticos. querem ter posicionamentos ¿Cuántos proféticos tienen nessa noite? posicionamientos de fe en esta hora? Se você recebeu uma palavra, você precisa se movimentar. Entonces, em si tú cima dessa recibiste palavra. una palabra, necesitas moverte en esa palabra. E a terceira chave espiritual. Y la tercera llave espiritual. Deus quer restaurar a adoração. Dios quiere restaurar la adoración profética.
Olha só, no Mira. verso 20, En el verso 20, nós vemos que no dia seguinte deles cavarem os poços, nosotros vemos que en el día después que ellos cavaron los pozos, los estanques, na hora da adoração, en la hora de la adoración, as águas vieram. las Amém? aguas vinieron. Amém? Então eles receberam uma palavra, Ellos recibieron una eles palabra, cavaram os poços, cavaron los pozos e no momento de adorar a Deus, y en el momento de adorar a Dios, as águas começaram a fluir. las aguas comenzaron a fluir. É poderosa o que a adoração traz como liberação. Lo nas que la nossas adoración hace es poderoso. vidas. Então, nos tempos de crise, Entonces, en los tiempos de crisis, adore o Senhor. adora al Señor. Profecias e atos proféticos Profecías y actos proféticos precisam ser regados pela adoração. necesitan ser regados por la adoración. Nós não adoramos somente ao Senhor quando tudo vai bem. Nosotros no adoramos solamente al Señor cuando todo va Mas bien. nós adoramos quando as coisas estão difíceis También também. adoramos cuando las cosas están difíciles. Na adoração a provisão vem. En la adoración, la provisión viene. Na adoração o sobrenatural de Deus acontece. La adoración, lo sobrenatural de Dios acontece. O diabo quer roubar a adoração das El nossas diablo vidas, quiere robar la adoración de nuestras vidas, fazendo-nos reféns de crises, haciéndonos das emoções, rehenes de las crisis y de las circunstancias, das emoções, dos sentimentos. de las emociones, de los sentimientos. Isso rouba a nossa identidade. Eso roba nuestra Porque identidad, a nossa identidade porque nuestra identidad é uma identidade de adoradores, es una identidad de adorador, de pessoas que querem tocar o céu de personas que quieren tocar los cielos através da nossa adoração. a través de nuestra adoración. Então, essa é a movimentação que nós precisamos Entonces, ter. ese es el movimiento que necesitamos Na tener. adoração, a glória de Deus vem. En la adoración, la gloria de Dios Com ela, a viene provisão sobrenatural também vem. y la provisión sobrenatural también viene. Você lembra de Paulo e Silas? ¿Se acuerda de Pablo y Silas? Eles estavam lançados na prisão. Ellos estaban ahí echados en la prisión Iriam morrer. y el mover. Sim, tinham dores, tinham fome. Ellos tenían seguramente hambre, dolores, Mas a Bíblia diz que eles começaram então a adorar o Senhor. pero la Biblia dice que ellos comenzaron a adorar al Señor, Começaram a louvar ao Senhor. a alabarlo. E você lembra o que aconteceu? ¿Y usted se acuerda lo que A pasó? Bíblia diz que à meia-noite veio então como um som, como algo que estremecia. Ustedes saben bien lo que es un terremoto, ¿cierto? Entonces seguramente ahí viene un remesón bien fuerte E as cadeias começaram, as correntes começaram a se romper. y las cadenas empezaron a romperse. E olha só, a Bíblia diz que não só eles foram livres, Y dice la Biblia que no solamente ellos fueron libres, mas todos aqueles que estavam ao todos los redor que estaban alrededor de ellos también fueron também. libres. Porque quando a ação de Deus, Porque cuando la acción de Dios, quando a palavra profética é cuando liberada, la palabra profética es quando liberada, nós temos atitudes para cuando viver tenemos isso, actitudes, quando nós adoramos cuando ao nosotros Senhor, adoramos al Señor, então tudo vai se rompendo, entonces todo se rompe, tudo vai se abrindo. todo se va abriendo. Olha, eu não sei qual a provisão que você tem buscado. Mira, yo no de sé Deus. cuál es la provisión que tú estás necesitando. Ela pode ser financeira. Puede ser financiera, Ela pode ser na área de saúde. puede ser la salud, Ela pode ser na área profissional. puede ser la área profesional. Mas eu creio, Pero yo creo, debaixo dessa palavra, debajo de esta palabra, que aquilo que é sobrenatural, que aquello que es sobrenatural, aquilo que os seus olhos não estão vendo, aquello que tus ojos no están viendo, aquilo que a sua mente não consegue aquello que visualizar, tu mente no consigue visualizar, Deus está trazendo Dios sobre a sua está vida trayendo hoje. sobre tu vida. Deus está trazendo sobre esta casa. Dios está trayendo eso sobre esta casa. Eu vi nesses dias Yo vi en estos días alguns desafios. algunos desafíos. Amazônia, La Amazonas, Espanha, España, Peru. Perú. Vocês creem que Deus vai trazer a provisão para isso? ¿Ustedes creen que Dios va a traer la provisión para De eso? maneira sobrenatural. De manera sobrenatural. Quando o apóstolo falava ontem, Cuando el apóstol hablaba ayer e quando o pastor Vitor orava aqui, y cuando el pastor Víctor oraba ahí, o Espírito Santo movia o meu coração de uma maneira el Espíritu que Santo queimava o meu movió mi corazón tanto así que quemaba. A vontade de romper, de vencer de vocês. Me quemaba ver la voluntad que ustedes tenían para romper, para vencer eso. Através disso,
A través de eso, Deus vai realizar o sonho que está no Dios seu coração. va a realizar los sueños que están en Deus su vai corazón. realizar os projetos que estão no coração do apóstolo. Dios va a realizar los proyectos que están en el corazón del apóstol. Você crê nisso? ¿Usted cree en eso? Você pode olhar para as circunstâncias. Tú puedes mirar para las E circunstancias. dizer, olha, não tem como acontecer. Mire, no tiene cómo pasar esto, no tiene cómo acontecer, Mas Deus fará. pero Dios hará. Amém? Amém. Então eu quero desafiar o seu coração. Entonces nessa quiero manhã. desafiar tu corazón en esta mañana. Adore ao Senhor em Adora qualquer al situação. Señor en cualquier situación. Encha os céus. sobre Llena a los sua cabeça cielos de adoração, de adoración, de palavras, de palabras proféticas, de declaraciones, de acciones proféticas. Profetize a solução. Profetiza la solución. Semeie a boa semente, Siembra la buena semilla, porque você vai colher o bom fruto. porque tú vas a cosechar el buen fruto. Quantos creem nisso? ¿Cuántos creen en eso? Vamos orar por isso. Vamos a nessa orar manhã? por eso. Vamos orar por isso. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse para cá. Yo quería que el Ministerio de Porque nós Alabanza viniera, precisamos encher esse porque ambiente necesitamos de llenar adoração. este ambiente de Porque a adoración, glória do Senhor virá sobre porque as la nossas gloria del vidas, Señor amém? vendrá sobre nuestras vidas. Amén. Vamos ficar de pé. Eu Puede convido colocarse você de pie. Que fique de pé para que possamos orar agora. Vamos a orar ahora. Eu não sei o que você necessita Yo no hoje. sé lo que tú necesitas hoy. Talvez você veio aqui pela primeira vez. A lo mejor viniste a esta casa por la primera vez, Mas Deus trouxe essa palavra para a sua vida. pero quiero que sepas que Dios también trajo esta palabra para tu vida. Você não veio aqui por um acaso. Tú no viniste aquí por si acaso. Mas existia um propósito de Hay un Deus propósito de Dios para a sua vida. para tu vida. Vamos orar por isso. Vamos a orar por eso. Vamos adorar ao Senhor. Vamos a adorar al Señor. Feche Cierra seus tus olhos. ojos. Erga suas mãos. Levanta tus manos Comenzamos a orar y comenzamos a orar y adorar Pai, ahora. Pai,